muitas resenhas que a gente tem para compartilhar aqui com vocês. E o tema da nossa live de hoje é geração mimimi, ou geração não me toque, ou ainda mais, geração Nutella. De antemão, eu vou falar uma coisa para você aqui. Se você se considera uma pessoa Nutella, aquela pessoa que se incomoda com qualquer besteirinha, vaza da live que você vai se estressar aqui. Agora, se você não é geração Nutella e você se incomoda com aquela galera que é geração Nutella, aí você fica aí na live que você vai se divertir bastante. Então a gente vai falar dessa geração Nutella, mas logicamente não apenas baseado em achismos, mas em algumas coisas que tem na literatura, né? O que é que está acontecendo com essa geração floco de neve, que tocou, se desmanchou. Então, como eu e Gibran vai se apresentar aí para vocês. Como a gente já trabalha com o público a vida toda, né? Mais de Gibran, inclusive, tem muito mais tempo do que eu trabalhando com o público, então a gente já começou a traçar o perfil dessa galera e a gente vai compartilhar algumas coisas que são legais e outras nem tão legais da nossa profissão aí. Mas antes de mais nada, tá? Se você é do público de Gibran e não me conhece, meu nome é Bruno Oliveira, eu sou biólogo, assim como Gibran, formado pelo EPB também, sou mestre na área da educação. E eu tenho outras formações, eu sou corrista PHTLS e eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho com hipnose, isso mesmo que você está ouvindo. Trabalho com hipnose e mentalismo, tanto para a parte de entretenimento quanto a parte de terapias, atendimentos com a técnica de hipnose. E hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui, que está aqui embaixo, tá? E antes de mais nada, Gibran, se apresenta para a galera aí, para a galera te conhecer, saber quem é esse camarada bonitão que está embaixo, que parece Reinaldo Gianecchini. É, né? Tá certo. Antes de mais nada, vou dizer quem era Bruno. Bruno já foi meu aluno, entendeu? Eu dava aula no cursinho pré-veste, né? Cursinho em 2008. Né? Faz tempo, viu, Bruno? 2008, Bruno era meu aluno. Eu era um cara crente, fervoroso, irmão da igreja. Chegava nas aulas, primeira coisa que eu fazia, versículo bíblico de hoje. João 3,16. Você gostava, não gostava? E o versículo bíblico do dia. Né? Depois de dar aula, eu tinha que fazer a palavra do Senhor. Antes de corromper, né? Mas aí Bruno se formou, a gente se tornou colega de trabalho, né? Hoje em dia eu aprendo as coisas como hoje em dia Bruno virou meu professor. Hoje em dia Bruno me ensina algumas coisas que eu não sei, principalmente sobre hipnoterapia, coisas interessantes. Mas eu também sou professor, né? A gente dá aula de ciências biológicas, biologia, ciências, né? Aquele negócio todo, e a gente passa por muito perrengue em sala de aula, né? A gente vai falar sobre esses perrengues dessa nova geração, que o negócio é complicado. A cada dia que passa, o negócio vai piorando. Então, são esses perrengues de sala de aula, alguns casos que a gente vai contar aqui, né, coisas que a gente já viveu, né, e precisa ser contado, né, precisa ser demonstrado, não é isso, Bruno? Exatamente. Mas, antes de mais nada, Gibran, eu acho que é uma curiosidade aqui da galera. Como foi que tu entraste na área da educação? Como foi que tu decidiu ser professor, escolher biologia? Conta um pouco aí da tua história, antes da gente começar a entrar no tema propriamente dito. Diz aí, ó, tem gente aqui, saudade dos aulões, ó. Eita, faz tempo. Era bom mesmo. Rapaz, eu queria medicina, né? Aquele negócio de medicina, ganhar muito dinheiro, o povo rico, né? E eu deu aquela vontade de fazer medicina, cara. Eu estudei vários anos para medicina. Eu pensei, vou fazer biologia, porque pelo menos é parecido, né? É aquele negócio, as cadeiras básicas. Rapaz, quando eu entrei no curso, eu gostei tanto que tô aqui até hoje. Tô aqui, virei professor, cara. Né? A gente faz mestrado, faz doutorado e tá aqui, dando umas aulinhas aí, né? Já passando por muito perrengue no início. Né? Não sei se você quer que eu fale agora os perrengues Não, segura um pouquinho, os perrengues vem depois. Mas me diga uma coisa, Gibran, você não fez biologia para usar como trampolim para medicina, não, né? Que antigamente tinha aquela parada. Você fazia biologia, que era para você pular para enfermagem, ou você fazia biologia, pulava para farmácia, aí você fazia biologia, pulava para medicina.
Você não foi desses caras, não, foi? Fui esse cara, velho. Eu fiz biologia para fazer medicina, bicho. E aí, quando eu entrei no curso, eu terminei. Estou aqui dando aula, mas assim, o sonho era medicina. Mas acabou que eu também me encontrei em sala de aula, né? A gente se encontra, né? Mesmo com os perrengues, professor é aquela profissão que você apanha, é o masoquista. Né? A gente é masoquista, a gente gosta de apanhar, né? Quando a gente vai para a sala de aula, a gente apanha. E depois, quando entra de férias, meu irmão, eu vou entrar de novo, eu quero apanhar outro ano. Você sente falta. Eu fico com saudade de apanhar dos alunos, né? Levar cadeirada nas costas, essas coisas. Depois a gente vai contar uns casos que aconteceram aqui dentro da sala de aula. Eu vou contar para vocês agora como foi que surgiu essa minha paixão pela biologia. Na verdade, não era 2008, não, era 2007, Bran. Eu me lembro que eu fui fazer um cursinho solidário, né? Que não tinha pós para pagar cursinho particular. Aí eu fui fazer um cursinho solidário, né? E a primeira aula de um professor de biologia que eu fui assistir era um tal de Gibran Sarmento. E de repente eu conheci esse camarada que estava aí, ele era bem mais magrinho, né? Depois que enrica, fica... Né? A Bíblia diz o justo engordará, esse caba... Pois é, né? Aí Gibran era aquele cara que dava aula de biologia e era aquele professor que trabalhava contando piada na sala de aula, usando o bom humor para atrair a atenção da galera, né? E aquilo ali... o engraçado é que, tipo assim, tuas piadas eram sem graça e a galera ria pelo fato de não ter graça. Pois é. Ria porque olhava pra tua cara. Então era meio que uma psicologia reversa. Porque assim, como é que uma coisa não tem graça, a pessoa olha pro cara e começa a rir. Porque, na verdade, você usava a estratégia que você que deixava o negócio engraçado, não era piada. O povo olhava pra tua cara e disse, como assim? E Gibran dava aula lá de biologia e no final, Gibran, né, como ele falou aí, todo crente, todo convertido, todo fervoroso, parecia um pastor. Ele deixava um versículo bíblico da palavra de Deus. Toda aula, Gibran, né, Salmo, Provérbios. E, cara, era no tempo que eu também estava na igreja, assim, bem, bem assíduo. E eu disse, cara, que lindo, velho. Eu quero ser igual esse cara que tá aí. Tocou meu coração. E eu me lembro que eu cheguei em casa dizendo à mãe, eu disse, mãe, teve um professor de biologia que ele escrevia no quadro uns versículos bíblicos que dava uma aula show de biologia. Eu quero ser igual a esse cara. Diga aí. Eu lembro disso, Gibran. Eu disse, eu quero ser igual a esse cara. Aí foi de onde... Tudo desviado. A gente vai chegar nessas... Minha mãe a gente vai chegar... Até hoje, minha mãe deve estar assistindo. Ela sabe que até hoje eu leio a Bíblia, viu? Eu nunca deixei de ler. Ela sabe. Ela tá assistindo aí. É bom mamãe sair da live aí, porque senão ela vai escutar um negócio aí que vai dizer, meu filho Gibran, meu Deus, eu queria esse menino nos caminhos do Senhor. Então, olha só. Aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a estudar biologia e eu era aquele aluno que, cara, se tinha um aluno dedicado, era eu, velho. Eu fazia questão de ser o aluno mais dedicado da sala. Se eu escutasse uma palavra que eu não soubesse o que significava, eu anotava, velho. Eu chegava em casa e ia pesquisar o que era. Perguntava tudo, sugava até o último tá. Isso ficou esquisito, não foi? Sugar até o último tá. Enfim, esquece essa parte. Eu gosto. Aí, cara, aí a gente começou a ter contato e tal. Aí eu passei para biologia e comecei a dar aula. E depois eu me juntei com o Gibran pra gente formar um dos maiores aulões de biologia de Campina Grande, da cidade, cara. Bicho, a gente foi os pioneiros com um projeto chamado Bioloucos. Tem gente que tá aqui na live que já participou dos aulões dos Bioloucos. Nada mais é do que 4 pessoas, né? Era 3 professores e uma pessoa da administração, que a gente se juntou para fazer os maiores aulões de Campina Grande. A gente batizou como os aulões show, Gibran. Conta aí um pouco da experiência aí dos Bioloucos pra você. Não conta as tretas, não. Deixa as tretas, segura a galera aí, depois a gente conta as tretas. Rapaz, graças a Deus, a gente sempre lotou auditório. Eu não sei como é que a gente conseguia fazer isso. Mas pegava um auditóriozinho auditóriozinho da UFCG, não, um auditório grande, né? De 300 pessoas. Né? Ali cabiam 300
350 pessoas, e a gente lotava, graças a Deus, botava essa ruma de gente no auditório, fazia brincadeira, divertia a galera, né? Fazia muita competição, né? A gente sempre fez competição um com o outro, xingava o outro, então era bem descontraído, né? A nossa vida foi... Eu sinto saudade daquele tempo, Bruno, né? A gente brincava muito, né? Não só dava aula, mas a gente se divertia dentro das aulas, né? E aí saía do aulão, a gente ia para onde? Um rodízio. Rodízio de pizza. Né? Comer, feito bicho, depois do aulão. Ganhava cortesia de várias empresas, patrocinava a gente, né? Eu acho que os nossos aulões, Bruno, eram os que mais davam coisas, né? A gente dava sorteio de... Tu sabe mais do que eu. A gente dava pendrive, dava sorteio de formatação de computador. Meu amigo, dava formatação de computador. Um mês na academia, não sei das quantas. A gente levou um fisiculturista já pro aulão. Pro aulão, velho. O cara lá bombadão, fazendo lá... A gente também entrava junto, fazendo aquele negócio todo. E, cara, era divertido, bicho. E as bandas que a gente levava pros aulões? Levava um cara que até hoje ele é compositor de algumas bandas bem famosas, né? E ele cantava também ali junto com a gente nos aulões. E isso tranquilizava muito a galera que estava participando, né? Brincava e aprendia também, principalmente biologia, né? Nosso foco era biologia. Por isso que era biólogo, né? A gente fazia as doidiças no auditório, bicho. Tirava camisa, ficava sem camisa. Douglas, usava peruca. Nosso amigo Douglas é um pouquinho, né, obeso, né? E ficava lá tirando a camisa, dando uma de fisiculturista do lado do fisiculturista, né? E era engraçado demais aquilo ali, velho. Até hoje. E assim, a gente tinha a licença poética de poder xingar um ao outro, né? E era uma coisa saudável entre nós. Aí depois, ó, você vai entender o porquê do tema da live, da geração mimimi. Aí eu já vai começar a fazer um link onde as coisas começou a desandar, onde começou a aparecer a galera mimizenta para querer tirar a paz da gente. Mas a gente vai chegar lá. Aí sim, o massa dos aulões, bicho, era que não era um aulão multidisciplinar, sabe? Era só biologia, velho. A gente conseguia colocar um auditório com 350 alunos, pô. A gente trazia um artista famoso, a gente tinha mais de 25 patrocinadores, cara. Tinha aluno da gente, Gibran, que saía com um estojo de lápis, saía com um kit de 3 livros de biologia, um rodízio de pizza e um pendrive. No mesmo aulão, velho. Ele dava 10 conto, era 10 conto, a gente pediu um. E o mais engraçado é que às vezes a gente comentava, Gibran, ele foi, mas rapaz, os alunos saíram com mais coisa do que a gente não ganhou nada, os alunos tipo, saíram com 5, 6 coisas de uma vez, porque realmente a gente trazia as coisas para os alunos, que a gente achava massa fazer isso. Uhum. Era bem interessante isso, Bruno. E outra coisa, a gente ficava fazendo piada entre nós, né? A gente xingava um ao outro, e o pessoal gostava disso, né? Tinha gente que gostava. Sendo que naquela época, vamos botar que a gente dava aula em 2008, né, 2009, né? Naquela época, a gente tinha uma liberdade maior de brincadeira sem ofender ninguém, né? A gente, às vezes, brincava muito e o povo levava também na brincadeira. Naquela época era bem mais, vamos dizer assim, mais saudável as brincadeiras, né? Hoje em dia, muitas brincadeiras que a gente tirava poderia ser ofensivo hoje. A gente seria preso hoje. Eu acho que provavelmente ia bater um camburão ali no aulão e ia levar os 3 para a cadeia. Porque a piada que a gente fazia era aquelas piadas às vezes pesadas e o povo gostava, né? Hoje a gente seria preso. Eu acho que a gente era cadeia hoje. Tu não acha, não? Rapaz, assim, cadeia eu acho que não, mas assim, uns processozinhos em cima das costas, uns processozinhos ia ter. Porque assim, para quem tá aí na live, a gente, no caso, era 3 professores de biologia, Gibran, eu e Douglas. Então assim, o pessoal me zoava, na verdade Gibran me zoava e zoava Douglas. E Douglas me zoava e zoava Gibran. E Gibran não zoava. A gente usava uma estratégia que os humoristas fazem,
que é, em vez de pegar o público e zoar com a característica do público, a gente zoa a si mesmo. E a gente dizia, gente, a gente tem a licença poética. Gibran autoriza eu brincar com ele, chamar ele disso e daquilo. Só que o que é que acontecia? Terceiros se incomodavam. Começava a se doer com coisas que eram entre a gente. Porque, veja só, qual a diferença de uma zoação entre amigos e de um bullying? Bullying é quando a pessoa ela se sente agredida, ela se sente na opressão, machuca ela porque aquilo realmente está ferindo, mas a gente não, a gente brincava entre si, a gente autorizava. E as pessoas começavam a se doer, né? Vamos lá, vou dar um exemplo. Douglas, ele sempre gordinho, e a gente brincava pelo fato dele ser gordinho. E muita gente começava a dizer assim, isso é gordofobia. Aí já entra a galera mimizenta, isso é gordofobia, isso é preconceito com quem é gordo. Eu disse, mas a gente tá brincando com ele permite. Né? Tinha coisa que eu contava no aulão, dizendo assim, olha, de vez em quando eu dizia, Douglas, bora sair para almoçar? Aí Douglas respondia, peraí, deixa eu terminar de almoçar que a gente vai. Então, brincadeiras como essa, que era apenas uma piada para a gente gerar um clima leve, começava a ficar ofensivo, né? Então, por exemplo, Gibran, eu sempre dizia assim, Gibran é gay. E tipo, por que ficar usando gay pra tá zoando ele? E gay é motivo de zoar, então começava a galera memizenta que não sabia diferenciar o que era uma brincadeira dentro de um contexto e levar as coisas para si. Né? Gibran até hoje é gay, ele tá casado, tem filho, mas ele ainda é. Mas assim. Curto os dois lados. E aí, Gibran, e o que é que tinha mais de mimimi que a galera começava a falar? Diz aí. Cara, é o seguinte, no início, cara, o início sempre é muito difícil, né? Eu lembro que não é para ninguém chorar, tá bom? Por favor, não chore. Mas quando eu comecei a dar aula em 2008, né, eu ganhava uma hora-aula de R$ 2,50. Pô, não chore não, Bruno. Não chore não. Eu dava uma aula para ganhar 2 conto, meu irmão. Sabe o que é isso? Naquela época, né, 2008, eu comprava uma coxinha, né? Pronto, uma hora todinha para conseguir uma coxinha. Tem aqui na minha carteira assinada 2 conto, velho. Eu não vou mostrar. Caramba, bicho! Mas aqui, ó, na carteira assinada tem hora-aula 2 conto, bicho. Deixa eu cobrir o colégio aqui. Não sei se vai dar pra ver, bicho. Olha só. Aqui, deve estar por aqui. Aqui, ó. 2 conto. Caramba, velho. 2,50, bicho. Eu comecei com carteira assinada ganhando 2 conto. Tu sabe o que é isso, velho? É passar fome. Mas aí, né? Pra desistir, eu tinha desistido na hora. Mas a gente continua, né? Professor é aquele que gosta de sofrer, velho. Graças a Deus, hoje em dia, passei em concursos, deu certo. E hoje em dia a gente já dá para comprar uma Coca-Cola. Já tá bom, né? Mas é isso, cara. Pois é, meu amigo aí, ó, Luxemburgo aí, Berg, né? Tá aí, né? Minha carteira assinada com 2 contos aí, a hora-aula. Agora imagina aí. Naquela época, recebendo... Quando eu comecei a dar aula, já foi mal um pouquinho. No meu tempo era 4 contos, Gibran, não era 2 não. Já era melhorzinho um pouquinho. Era 4 contos. E o que a gente tinha que aguentar tanto, Gibran, na sala de aula? A galera mimizenta, meu amigo, desde bandido na sala de aula até... E aí, vamos contar um pouco pra galera as nossas experiências de sala de aula, onde tinha muito mimimi e que a gente teve que aguentar. Diz aí. Cara, a gente tá lembrando há pouco, né? A gente ia dar uma aula, sei lá, eu ia dar uma aula sobre qualquer assunto, reprodução humana. Ia lá mostrar, né? Pênis, vagina, o sistema reprodutor, ia mostrar todos os canais, né? Canal epidídimo, testículo. Cara, e às vezes eu desenhava um pênis no quadro, desenhava uma vagina para botar toda a anatomia, né? E a gente dava essas aulas desenhando, né? Professor de biologia gosta de desenhar. E eu desenhava, mostrava lá
Tá tudo direitinho. A anatomia do sistema reprodutor. Fazia os Cara, cabelinhos assim também? fazia os pentelinhos, fazia tudo certinho, velho, né? Deixava lá, né? O pênis, a vagina. Cara, eu dando uma aula dessa, sistema reprodutor, biologia, velho. Biologia, tá lá. Se você pegar um livro de biologia, tá lá. Um pinto lá no livro de biologia, tá lá. Né? Uma vulva, né? No livro de biologia. E aí, às vezes, eu pegava uma galera extremamente religiosa, bicho. Quando eu começava, sistema reprodutor, começava IST, que antigamente era DST, meu irmão. Aí teve uma menina, né? Não vou dizer o nome da menina, que ficou, era de cursinho, bicho. Ela ficou se tremendo, velho. Eu, caramba, não tá olhando pra mim, estranho. Ela se tremendo, velho. Terminei a aula. Ela, professor, quero falar com você no particular. Eu, beleza, vamos falar no particular. Ela pegou, né? Olhou para mim e disse, eu vi Satanás nas suas aulas. Você estava com o espírito da pomba gira. Professor, eu vi a pomba gira rodando em você. Você com aquelas aulinhas de biologia, mostrando as partes íntimas, o senhor tinha Satanás ali. E eu quero orar por você. Eu quero botar minha mão na tua cabeça e orar para repreender o espírito da pomba gira. É sério, bicho? Sério, bicho. Aí eu, vá, minha filha. Aí já que eu. Tu ainda deixou ela orar? Eu não queria criar nenhum constrangimento. Eu, vá, ore por mim, tira a pombageira de mim, vá, baixei a cabeça, feche os olhos, professor, bora, beleza, vá. Aí eu fiz assim, né? Eu comecei a orar, eu repreendo toda a pombagira, tudo aquilo que ele falou sobre partes íntimas. Meu irmão, a menina tirou o demônio de mim. Né? No outro dia. Pelo jeito no céu não, foi de branco. No outro dia eu tinha que dar outra aula, velho. Aí eu disse assim, pô, velho, a minha vida de Satanás entrou de novo. Tô lá, velho. Tu tá ligado? Mas era Cara, isso. A gente vai levando, pô. Né? Não, já aconteceu comigo lá no cursinho da UEPB, pô, no ProEnem. Tu sabe que a galera é majoritariamente a galera tipo de 14, 15 aos 25 anos, né? Tipo assim, 98% da galera é essa galera que acabou de sair do ensino médio. Tinha uma galera que ainda estava terminando o ensino médio. Então é todo mundo a flor da pele, aquela galera tudo doido para ver putaria nas aulas. E só que sempre tinha o quê? Uma veinha, uma pessoa mais idosa. Ó, a galera mimizenta. Vê eu falando o nome veinha, já acha que eu tô com preconceito. Né? Essa é a galera mimizenta. Não é uma pessoa idosa, de terceira idade, se você se sentir conforto, né? Aí uma pessoa mais idosa, aí assistia a minha aula. Aí teve uma vez que a senhora chegou lá no final da aula, foi parecido contigo. Ela fez, meu filho, eu posso lhe dizer uma coisa? Eu digo, pode. Eu falei, você dá aula tão bem, mas você fala tanta coisa do diabo. Eita. Você não quer, eu vou lhe chamar para você ir na minha igreja. Aí me deu um folhetozinho. Aí eu digo, putz, velho. Diga aí. Então assim, é coisa que a gente passa na sala de aula. E sem falar, bicho, que quando eu fui estagiar, no tempo que eu estava estudando na UEPB, a gente tem que ir para as escolas. Eu fui para uma escola, né? Lógico, eu não vou citar o nome da escola, que quando eu cheguei, bicho, cara, e era noite. Era à noite. E tipo, carro, eu tinha carro? Tinha carro nada. Moto? Tinha moto nada. Bicicleta? Tinha bicicleta não. Tipo, meu avô ia me deixar lá e eu tinha que voltar de ônibus, meu irmão. Eu tinha que ficar na parada de ônibus lá. Aí o que é que é um bairro carregado aqui, né? Que eu não vou dizer o nome aqui, Zé Pinheiro. Falei, não foi? Enfim, aí fui dar aula na escola. Quando eu cheguei, a galera tudo, tipo, tomando cachaça, fumando uns baseados lá no início. A galera tudo mal encarada. E eu, eita priula, velho, o que é que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Jesus Cristo. Me lembro que no tempo o professor, tipo, sei lá, ele vazava e deixava a gente lá. Aí a gente tinha que dar aula pra essa galera. Meu irmão, chegou um cara que chegou logo dando um bicudo na porta. Buf, deu um bicudo na porta, eu olhei assim. E eu digo, eu não sou besta de falar nada, né? Eu digo, pode entrar, pode ficar à vontade.
O cara sentou lá atrás, Gibran, botou a perna assim, puxou uma das cadeiras, colocou a perna assim, ficou tipo... Tá ligado quando a gente tá bem à vontade em casa, assim, com as duas pernas levantadas? Aí eu, beleza. Do nada, velho, eu dando aula, o cara pegou uma caixinha de som, velho, aquelas Bluetooth conectadas no celular, colocou e ficou escutando música na sala de aula, eu dando aula, e tipo, e eu digo, e os bichos assim com camisa de torcida organizada, e eu na minha mente, a sala é sua, a sala é sua, eu digo, eu vou me trocar com a galera dessa, então assim, é o nível de coisa que a gente passa. Tu tem alguma história que envolve essas almas cebosas? Conta aí pra mim. Deixa eu te contar um negócio. Às vezes eu tenho aluno, pô, eu dou aula à noite. À noite é muito adulto, né? Muito menino que às vezes está fazendo EJA, né? Que é escola para adulto. E aí, velho, de vez em quando o cara pede, professor, deixa eu fumar, deixa eu ir fumar. Eu, fuma, meu irmão, vai fumar. Não, deixa eu fumar aqui, professor. Dentro da sala? Você tá estragando o negócio, né? O negócio não, eu sei que o negócio é mais de ano, mas não tanto. Vai fumar lá fora, o cara foi, né? Aí, um desses alunos chegou perto do final do ano, não sei, quase Natal, disse assim, professor, eu tenho um presente para lhe dar. Mas não posso lhe dar assim para todo mundo ver, não. Abra a bolsa aí. Aí eu, pelo amor de Deus, abri a bolsa, né? Ele jogou um pacote dentro da minha bolsa. Um pacote de maconha? Eu só abre em casa, só abre em casa. Aí eu, beleza, cheguei em casa, meu irmão. Era um pacote de maconha. Nessa época eu morava com meus pais, né? Tinha lá os bichinhos preparados. O senhor vai se tu fosse pelo menos de humanas, né, cara? Aí, aqueles cursos de filosofia. Eita, cara. Ó, galera, eu vou ser cancelado aqui, a galera. Ó, os mimizentos vão aparecer agora. Vai, conta uma. Eu cheguei em casa, eu morava com minha mãe evangélica. Mãe, olha o que eu recebi de presente. Um negócio de maconha. Minha mãe, misericórdia, tá repreendido. Sabe isso aqui? Queima. Eu não vou, queima não. Queima não. Vende. Vai incendiar a casa, tá ligado? Amanhã querendo queimar a maconha. Queimar ia... o pessoal ia achar que tua casa ia virar Amsterdã ali, meu amigo. Esse negócio, não, mãe, queima não, que vai fumar, vai espalhar pra todo canto aqui. Aí, pronto, meu irmão. Isso é uma das coisas, né? Agora, já vi menino fazendo, sabe o quê? À noite, competição de faca, bicho. Quem tinha a faca maior. Eu dando minha aula no quadro, tava lá os moleques, um olhando pro outro, assim, meu irmão, olha o tamanho da minha faca, mostra tu aí. Aí eu olhei assim, velho, tem uns guri medindo o tamanho de faca, velho. E eu olhei assim, não tô acreditando nisso não, eu não vou nem falar pra não levar uma facada aqui, né? Mandei eles guardar a faca, guarda a faca lá fora, vocês brincam de faca, entendeu? Mas assim, são coisas que acontecem, tá ligado, Bruno? Coisas que você acha que é um absurdo, mas não é, bicho. Tá sempre acontecendo coisa desse tipo dentro da sala de aula, né? Fora que tem aluno que vai reprovar um aluno ou vai reclamar com ele. O aluno, às vezes, é um maloqueiro, ele diz assim, eu me pego lá fora, né? Você vai pior. ver. Aí eu, pelo amor de Deus, quando chega lá, tá o carro com pneu seco, né? Tá o carro arranhado. Já aconteceu contigo? Pneu. Seco, pneu do carro. O cabo chega assim, pelo amor de Deus. Lá vai o cabo trocar pneu do carro, porque um aluno furou, bicho. Porque o cabo não gosta do professor. E essas questões aqui você vai ter dentro da sala. Aluno que realmente vai gostar de você, vai lhe amar, vai lhe botar lá em cima. Mas você vai ter aluno que vai lhe odiar, meu. Vai lhe detestar. Às vezes não sabe nem por quê. Ele te odeia porque você não gosta de você. Né? E é até interessante que eu já sofri até um problema de um site, abriu uma vez, a galera que está assistindo vai lembrar disso, né? Em 2020, na época da pandemia, os guris não tinham o que fazer, né? Aí veio, me desculpa se tiver alguma menina feminista, né? Vem uma daquelas feministas doente, radical. As feminazes. Pronto. Veio uma feminaza, aquelas gurias femininas, e criou um site, né? Chamado Chernobyls. Era o seguinte, qualquer mulher poderia chegar naquele site. Eu lembro, bicho.
professor é um assediador, aquele professor é um escroto, safado, não sei o quê. Ou seja, qualquer pessoa poderia chegar para essa feminista, dizer alguma coisa, e ela publicava e ia expor aquele professor, ou expor Postava foto do cara, né? Era tipo... Velho, mostrava foto. Olha, professor, esse professor me escroto, safado. Botava a foto do professor e o relato do que ele provavelmente tenha feito, tá ligado? Botava lá. Ele fez isso comigo, não sei o quê. Cara, então aconteceu isso em 2020, entendeu? E aí a gente vê que muitas informações eram falsas, né? Acabou com a vida de muita gente, né? Teve gente que acabou o casamento por causa disso, por causa de muita notícia fake. A galera chegava e escrevia uma merda lá, e a irresponsável, a feminista, dona do site, colocava, né? E aí, às vezes, estava expondo criança, expondo professor, e essa galera, no lugar, se tu tem alguma coisa contra mim, vai numa delegacia, pô. Vai, tem alguma coisa contra mim? Tem alguma coisa com algum professor? Algum professor fez alguma coisa errada? Hoje em dia, vai numa delegacia. Vai lá. Mas não. A questão era exposição de alguém, do professor. Deu para entender? E aí, cara, mencionaram o meu nome, né, na época, né? Esse professor é escroto demais. Ele olha diferente para mim. Bicho, eu olho assim, eu não acredito que vão me expor desse jeito, não. Aí entrei com processo judicial, né? A página não tinha base legal nenhuma, caiu, né? E até hoje, bicho, a dona da página, ela enfrenta esse processo, né? Sendo que a página ainda vai chegar nas pessoas que criaram. Era uma feminista que queria fazer uma espécie de cancelamento virtual, tá ligado? Queriam cancelar pessoas, queriam expor pessoas, e ela acabou sendo processada. A página caiu e quem se prejudicou foi ela. Entendeu? Porque você tem que fazer de forma legal, né? Tudo que você faz tem que ser conforme a lei. Né? Uma das características dessa galera mimizenta é que elas querem fazer justiça, eles querem fazer justiça com seus próprios achismos. E não sabe que a gente é regido por leis. Existe uma coisa aqui no Brasil que todo mundo tem que obedecer, se chama Código Penal Brasileiro. A gente tem um CPP. E diz o seguinte, que ninguém será culpado antes de uma sentença condenatória em trânsito em julgado. Então, simplesmente, eu não posso pegar uma foto de Gibran, porque eu acho que ele olhou feio para mim, eu acho que isso é assédio, ou sei lá, qualquer coisa, jogar numa rede, cultivar o ódio e induzir um monte de pessoas a estar fazendo o mesmo, vira um efeito manada, cara. Eu vi nessa página aí, tinha um professor que perdeu mulher, perdeu trabalho, perdeu a dignidade, e no final das contas era tudo fake. Ou seja, era uma mentira. Lógico que a ideia inicial foi uma coisa interessante, se unirem para ganharem força contra o abuso, lógico que isso é interessante, mas o negócio tomou uma desproporção tão grande que qualquer coisa que qualquer pessoa falava, tinha gente, bicho, nessa página, que tipo era um homem, ele fazia uma conta fake de mulher, e como a página ouvia todas as mulheres, inventava qualquer coisa. Às vezes, sabe o que já aconteceu? Tinha uma pessoa que era gay, que queria dar em cima de um professor, o professor não dava moral, ele, então vou foder a vida dele. Aí começava a inventar uma mentira e tipo, espalhava. E assim, a página caiu, né? E justamente o Google, né, teve que fornecer até o telefone da pessoa, tudo ficou descoberto. Então, assim, essa parada gera um negócio muito sério. Então, antes de estar cultivando qualquer tipo de ódio, de qualquer coisa que você não tem certeza, não faça justiça na rede, faça justiça aonde? Não faça uma queixa de crime, faça na justiça. Porque, Gibran, se a gente for pegar mais uma vez as leis brasileiras, quem tem que provar não é quem está sendo acusado, não. Quem tem que provar é quem está acusando. Com certeza. Não é verdade? Então, isso foi uma das complicações grandes. Ainda falando de mimimi, galera mimizenta, olha o nível que a gente tá, Gibran. Eu fui dar uma aula uma vez no cursinho, e eu fui dar uma aula sobre fisiologia humana. Você que está aqui nessa live e já estudou fisiologia alguma vez na vida,
sabe que na fisiologia a gente tem uma aula chamada de homeostase, onde a gente vai falar do equilíbrio do nosso corpo, a gente vai falar da retroalimentação, estímulo-resposta. Aí eu me lembro de Branco, que eu bem animado para dar aula. Eu disse, gente, a aula de hoje é sobre fisiologia e tal. Vamos mostrar como é que ocorre o estímulo e resposta. Eu digo, imagine, por exemplo, que vai passando uma mulher bem bonita no meio da rua. Pronto, fudeu. Só baixou ter falado isso. Eu vi uma voz lá de trás, né, de uma pessoa que era feminista, e disse, vai começar os argumentos machistas. Aí eu disse, pronto, esqueça a história da mulher bem bonita. Imagina tá passando um negão, bem saradão, bem gostosão passando. Aí agora sim, eu digo agora sim, né? Então a gente vê, né, que a galera faz mimimi com tudo, bicho. O cara não pode dar um exemplo. Já teve vez, Gibran, que eu fui dar aula sobre os efeitos da obesidade. Cara, era uma palestra, os efeitos da obesidade. Cara, não precisa ser um professor de biologia. Vai no médico, caramba, que o médico vai dizer os efeitos da obesidade. E a gente não está falando de um lado social, de como você se sente. A gente está falando que quanto mais engorda, mais aumenta LDL, que interfere aqui, ali, ali. A gente está falando de forma biológica. O professor de biologia, ele está se lixando para o lado social. Ele quer dar aula da fisiologia do corpo. Mas tem alguém que vai, isso é gordofobia. Outra coisa que eu me lembrei agora, antes que eu esqueça. Teve uma vez, pô, que me lascaram, pô, por causa de uma piada que eu fiz, que, tipo assim, inocente, com caráter de humor, e a galera daquelas 3 letrinhas, tu tá ligado, aquelas 3 letrinhas, né? Pois é, que tem um T, um G e um L. Pois é. Não, a gente não pode falar nessa palavra não, senão o YouTube tem um robozinho que identifica a palavra e desmonetiza o vídeo, se o canal for monetizado, por exemplo. Então, eu contei uma vez, eu tava dando aula de biologia, pô, aí apareceu uma imagem de um alce. Um alce, aquele animal que tem um chifrão, tem? Aí eu disse assim, eu não sei porque o pessoal chama esse animal de viado, o pessoal deveria chamar de como é que foi que eu falei, meu Deus? Eu digo, de viado ele não tem nada, ele deveria ser chamado de corno, ele tem chifre. Foi só isso que eu falei. Tipo, um animal, o alce, que tinha chifre. Ah, disse, eu não sei porque o povo chamou esse animal. Eu só fiz isso, ó. Eu não sei porque o pessoal chama esse animal de viado. Deveria se chamar de corno. Por quê? Porque ele tem chifre. Cara, só foi isso. Só foi. O menino tá quebrando a minha iluminação aqui. Cara, epa, vai pra lá, tu quer ser cancelado, rapaz? Aí pronto, só fiz isso. Cara, bicho. Eu terminei. E assim, tipo, 80% da galera riu, foi divertido. E no final, depois fui chamado a atenção, tá ligado? Eu disse, cara, bicho, a gente tá vivendo uma geração hoje que todo mundo se dói. Cara, tudo a galera leva pro lado pessoal. Entendeu? Então, a gente tem que pisar em ovos, cara. E outra coisa que me incomoda muito quando a gente tá dando aula é aquela galera por exemplo, tudo que você tem que falar, você tem que mostrar as exceções. Isso aqui acontece por isso, mas a gente sabe que tem exceções e a gente tem que estar se justificando para não ferir ninguém. Então, cara, tá ficando chato demais, velho. E aí, que outra experiência tu se lembra aí? Rapaz, como nas minhas aulas de biologia, tem um assunto chamado herança quantitativa, que é o seguinte. Herança quantitativa fala da cor da pele, que existem variações de cor de pele. Existe a pessoa branca, mulato claro, mulato médio, mulato escuro, negro e outras variações e outras tonalidades. Isso está no livro de biologia, né? Sendo que o que aconteceu com a militância? Pegou essa palavra mulato e considerou essa palavra mulato como racista. Isso no livro de biologia escrito mulato, e disseram assim, professor, o senhor está usando uma palavra racista. A palavra mulato vem de mula. Mula vem do jumento. O senhor está chamando que as pessoas que têm a cor, determinada cor, a pessoa é um jumento, alguma coisa assim desse tipo. Diz que era uma palavra racista. Então, aí quando você vai pesquisar a palavra, né, mulato, aí você vai pesquisar a origem da palavra, não tem nada a ver com mula, velho. A galera às vezes pega uma palavrinha e às vezes uma militância, né, a galera do quebrando o tabu, joga um negocinho, aquelas paginazinhas que são sensacionalistas, né?
Quebrando Tabu, Mídia Ninja, bota lá, palavras racistas. E às vezes a galera não vai nem atrás, não vai nem pesquisar, bicho. Né? A palavra mulato vem de mulade. Mulade é uma palavra árabe. E aí significa mestiço, né? Mistura. E isso existe no árabe, né? Que são pessoas que são misturadas, né? Quando existem mistura de povos. Isso acontecia também, né? Aí essa palavra mulato, ela não é uma palavra racista. Ela vem de outra palavra árabe. Então, você acaba sendo julgado, né? Por uma coisa que a galera não conhece a origem da palavra, e já que elas vêm daquela militância, né, dessas páginas, elas acham que estão fazendo uma espécie de justiça social e querem modificar o livro de biologia, modificar algumas coisas, cara. Infelizmente, né, alunos lá, militantes, professor, o senhor está sendo racista, porque está usando a palavra mulato, mulato vem de mulato. O pessoal, querem modificar a Bíblia quanto mais o livro de biologia. Vamos estudar, pessoal. Vamos pesquisar a origem da palavra. E é a mesma coisa com muitas palavras hoje, que você às vezes usa como professor, você pode ser julgado. E às vezes, por quê? Porque tem uma militância por trás, dizendo assim, olha, essa palavra ela é errada. Essa palavra é errada. E às vezes nem é, entendeu? E você é julgado, muitas vezes, por um público que quer fazer justiça social, né? É um público politizado, né? Deu para entender? Então é complicado demais ser professor hoje em dia, que professor está pisando em ovos. Né? A gente está sempre pisando em ovos, Bruno. Tudo que a gente fala pode ser usado contra você, tá bom? E hoje em dia o moleque está com um celularzinho lá, qualquer coisinha, eita, vou gravar esse professor, né? Esse professor está falando alguma coisa, eu vou gravar ele. Né, para jogar na rede social para lascar o professor. É complicado, viu? Existem muitas situações desse tipo que a gente vai acabar vivendo, né, vai acabar tendo que enfrentar, às vezes, até o aluno, né, explicar, não querer ameaçar o aluno, mas tentar fazer com que ele aprenda sem precisar criar uma ditadura dentro da sala de aula. Né? Tem muito isso, cara. O que mais outras situações? Tem situação, eu vou falar um assunto polêmico aqui, né? Pronto, tem um cara ali falando sobre algumas... Isso aí, trabalho no CREAS, lidamos muito com as consequências disso, né? Por exemplo, tem pessoas que... Eu tenho um livro de biologia, eu tenho o meu conteúdo de biologia, mas aí o professor quer colocar política dentro do livro de biologia, pelo amor de Deus. Ah, professora de português... Não basta dar o conteúdo em português, ela quer enfiar a política dela para os alunos, e se o aluno questionar, o aluno vai sofrer alguma consequência da professora. Isso existe muito, cara, e eu vejo muito isso. Né? Às vezes, eles preferem modificar um conteúdo já estabelecido, né? A língua portuguesa. Cara, a língua portuguesa está estabelecida, né? Ah, não, a língua portuguesa... ela é racista. Não, a língua portuguesa ela é machista. A língua portuguesa ela é homofóbica. Cara, os movimentos hoje criminalizam a língua portuguesa e, às vezes, por causa de uma militância que vem de uma página como Quebrando o Tabu, que não tem nenhuma fonte, nenhuma base científica por trás. Então, a gente vê muito isso, bicho. E isso me assusta, porque, às vezes, a politização a ideologia da pessoa está acima de qualquer coisa, entendeu? A pessoa vai tratar bem a pessoa, eu só vou tratar bem a pessoa que votou nesse candidato. A pessoa que não votou no meu candidato, essa pessoa não merece o meu respeito, a minha... Tá ligado? O pessoal classifica pessoas conforme sua posição política. Né? Meu amigo está falando esse negócio de linguagem neutra, só ruim um dos exemplos também, né? Tem gente que realmente, no lugar de dar aula de português, fala o cara dando linguagem neutra, bicho. Eu quero saber se o aluno vai fazer Enem. O aluno vai botar. Né? Faz uma redação, bota TODES. O corretor vai e desce a nota daquele aluno. Né? Eu quero saber se o professor que falou que TODES está certo vai ser responsabilizado por essa aberração dentro da língua portuguesa. Entendeu?
Então é isso, Bruno. Então a gente vive momentos, muitas vezes, difíceis para o professor, né? Meu amigo está falando, o CPF já foi. Isso aí, meu amigo falou aí, né, que o CPF já se posicionou contrário e proíbe o seu uso em documentos psicológicos e oficiais, né? E a gente sabe que às vezes, é um posicionamento de cunho político, tá certo? É uma ideologia que a pessoa quer introduzir dentro da sala de aula. Então, particularmente, eu sou contra essa introdução desse tipo de movimento, né? Então, vamos falar de um assunto mais leve, Bruno, né? Sobre... Não, vamos, o pessoal gosta de treta, vamos botar fogueira, botar lenha aí na fogueira. Inclusive, nós temos professores nossos, que foram professores nossos lá da faculdade, e que, assim, é nitidamente escancarado que é politizado. A pessoa já não basta seguir uma coisa, eles querem implantar que todos os seus seguidores, já vi até gente dizendo assim, ó, pra você ter ideia, a galera mimizenta é aquela que diz assim, ó, se você for do partido tal, pode me excluir. Bicho. Tá entendendo? Se você for apoiador de tal lados da bandeira, que a gente não quer, a gente vai ser imparcial aqui, X ou Y, eu odeio essas pessoas, não sei de que, pode me excluir tudo. Então você já vê a galera mimizenta a partir daí, bicho. Não, E pra você ter ideia. Eu acho que é interessante, Bruno. Às vezes o cara vem com jargão, né? O amor venceu, né? Como é um jargão que é bem tipo, né? Mais amor, menos ódio. Às vezes, muita gente desse tipo que fala que o amor venceu, menos ódio, mais amor, aquele negócio todo, eles acabam produzindo, né, uma intolerância maior do que aqueles dizem ser contra. É muito interessante. Acaba tendo uma hipocrisia, muitas vezes, desses movimentos, né? Mais amor, menos ódio. Tá aqui falando, né? Eu bloqueei só pela chatice. Não tenho paciência para esse povo, né? Então é isso, bicho. Tem muito... Para você ter ideia, Gibran, para que não fique só nas nossas palavras, tem um livro, cara, um livro do autor André Silva, chamado Geração Não Me Toque. Você que está aqui na live, escuta isso aqui que eu vou falar. Se você tiver essas características aqui, saiba que você é uma pessoa mimizenta. Se você tiver o conjunto dessas características, mas se você não tiver, eu tenho certeza que você conhece alguém com essas características. Olha só, nesse livro, inclusive quando a gente marcou uma semana atrás de fazer a live sobre esse tema, eu fui ler esse livro para ver o que é que ele dizia do que era pessoa mimizenta. Só um segundo. Olha só, ele diz que uma pessoa mimizenta, ela é uma pessoa almática. O que é uma pessoa almática? É aquela emotiva, que você sempre tem que falar com ela pisando em ovos. Você que está aqui na live, você conhece aquele tipo de pessoa que, para você conversar com aquela pessoa, você tem que procurar as palavras, você tem que fazer marabalismos na língua portuguesa para poder agradar aquela pessoa. Então, ela é uma pessoa almática, emotiva demais. Certo? No livro diz também que uma pessoa mimizenta, aquela pessoa não me toque, é uma pessoa que não consegue levar uma bronca de ninguém. Você não consegue receber uma reclamação, uma coisa que do dia a dia. Então ela chega a romper os laços se ela receber uma bronca, porque ela não aceita, ela sempre quer impor a verdade, ela não aceita ser contrariada. Então, o segundo traço de uma pessoa mimizenta é emotiva demais e não consegue levar uma bronca. Terceiro ponto que o livro diz, ela é especialista em dar desculpas. Tudo ela vai arrumar uma desculpa. Ela sempre vai terceirizar, Gibran, a sua culpa. No livro até fala da síndrome do Adão. O que é a síndrome do Adão? É tipo assim, quando Deus chegou para Adão e disse assim, Adão, e aí essa árvore aí, que tá faltando fruta aí? Em vez dele dizer, não, eu fui lá e comi o fruto, ele fez, foi a mulher que tu me deu, ó. Ou seja, é aquela pessoa que nunca assume a responsabilidade da sua vida e sempre está reclamando, minha vida tá
Tá ruim porque minha família não me ajuda, porque meus amigos não me ajudam, porque não tive essa oportunidade, por isso, por aquilo, aquilo. Ela nunca vai assumir que o problema está com ela. Ela vai sempre terceirizar a culpa. Olha as características de uma pessoa mimizenta. Segundo ponto, ela não aceita sofrer. Ela vive num mundo ilusório. Ela sempre acha que tudo tem que ser conforme ela acredita e acha que está certo. Se você for contra, já sabe que você perdeu a amizade dessa pessoa. Uhum. Ou ela vai ficar super aborrecida, além do normal. Outro ponto que o livro, né, eu li o livro todinho e saí anotando as partes importantes. Né? Essa pessoa, ela é adorador do seu próprio ego. Já percebeu, Gibran, que essas pessoas mimizentas são adoradores do seu próprio ego? É tipo assim, se eu acredito nisso, logo estou certo. E o resto tem que me respeitar. Tu tá entendendo? Uhum. Se eu acredito, logo estou certo, e o planeta tem que me respeitar porque tem os meus direitos. É praticamente assim. Outra coisa, ela perde sua identidade. Por quê? Porque ela não aceita que ninguém discorde dela. Ela sempre vai estar no topo, né? Outra coisa, brincadeiras simples do dia a dia, ela vai se magoar. Uma coisinha simples do dia a dia. Ah, mas tu sabia que isso é preconceito? Ah, tu sabia que... Ó, vou dar um exemplo. Uma pessoa mimizenta lá na academia. Eu cheguei pro cara, o cara lá na academia, eu disse, bicho, tu tá com as costas cheias de espinha, velho. Ele fez, isso é preconceito, isso dá processo. Eu digo, puta que pariu, bicho. Meu irmão, eu disse que as costas dos caras tá com espinha, o bicho disse, ei, isso é preconceito, dá processo. Isso é a galera mimizenta. Uma coisa que, né, que poderia ser levado na esportiva, a pessoa prefere rebater na força do ódio. Tu estás entendendo? E quando fala de temas mais delicados, como aqueles que a gente já comentou, que a gente nem pode... olha a nossa preocupação. A gente nem pode tocar no tema, porque senão a militância começa a aparecer aí. Gibran, eu não duvido que tenha gente que esteja aqui nessa live só procurando uma gafe pra gente. Nunca participou da minha live, apareceu agora para poder ver. Eu quero ver algo que... aquela cultura do cancelamento, entendeu? Uhum. Pega uma live de 1 hora, tipo, vamos cortar só esse trechinho aqui, joga na rede. Olha que o professor Bruno e o professor Gibran falou. Tá foda, bicho, né? Outra coisa. Sim, essa geração do cancelamento, onde todo mundo virou juiz, julgador, todo mundo cometendo merda na sua vida, mas viu alguém que cometeu uma parada errada e, tipo assim, vamos meter pedra pra cima. Por quê? Porque é a cultura do julgamento. Todo mundo virou juiz, velho, na internet, né? Todo mundo virou brabo. E, para encerrar aqui, o livro diz que as pessoas mimizentas, elas sempre são extremistas. Ou é 8, ou é 80. Tá ligado? Aquele, tipo assim, aquele cara que quando é religioso, ele é religioso ao extremo, né? Ó, papai do ano aí, Gibran. A pessoa, quando ela quer falar de política, ela é política ao extremo. Ela é tudo ao extremo, Gibran. Ela é a ponto de brigar com você, tipo... Eu vou dar um exemplo de pessoas mimizentas. Eu tenho pessoas na família, da família que são anti-vacina. É uma galera mimizenta do caramba, né? Porque isso aqui foi por causa dos Illuminatis que veio para implantar não sei o que, o chip de Bill Gates, que tem um imã dentro da vacina, aquele negócio todo, e tipo assim, não adianta você conversar com essas pessoas que ela vai ganhar na ignorância, né? E outra coisa que o livro traz de pessoa mimizenta é que ela ama falar mal dos outros. Pronto, então tá aqui as características de uma pessoa mimizenta, geração não me toque, que tocou, se desmanchou. Se você tá dentro dessas características, saiba que você é uma pessoa mimizenta. Se você não é, parabéns, né? Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que está nessa condição, hein, Gibran? Pois é, meu amigo. É a geração hipersensível. Né? São pessoas extremamente hipersensíveis, né? Que não suportam nada, mas são as primeiras a pegar pedra, né? E lhe julgar. Né? São as primeiras. Né? Elas não suportam nada, mas elas querem fazer uma espécie de justiça social. Né? Sempre tem o paladino da justiça social na internet. Né? Atrás da internet é muito bom você fazer justiça. Né?
E principalmente, né, é como se você vivesse uma ditadura do que você fala. O que eu percebo, Bruno, é que às vezes o que você fala, ela gera uma repercussão maior do que aquilo que você faz. Muitas vezes o cara pode fazer um absurdo, o cara não uma atitude miserável. Mas parece que algumas pessoas, se falar alguma coisa que não agrada uma militância, isso gera mais repercussão, bicho. Né? Hoje em dia a gente já está acostumado com assassinato. Pô, assassinato o povo não liga mais, né? Parece uma coisa normal. Ah, fulaninho morreu de assassinato. Agora, fulaninho falou isso. Olha o que ele falou. Aí esse cara tem que ser preso. Né? Aí esse cara... Entendeu? Às vezes, né? Eu sei que eu não estou dizendo que não existe... longe de mim dizer que não existe preconceito. Né? Mas as pessoas, às vezes, elas extrapolam aquilo que ela, na militância delas. Né? Às vezes, tudo virou o preconceito, né? O preconceito, um conceito pré-estabelecido, né? Então, as pessoas são preconceituosas, elas têm um conceito estabelecido, né? Que não tem base científica, que não tem argumento suficiente. Né? Então, quando você vai conversar com essas pessoas, muitas vezes as que te atacam não têm argumento. Né? Pode perceber, meu irmão, uma pessoa que fala alguma coisa de você, às vezes, você é machista. Você é machista agora. Aí você vai começar a argumentar com essa pessoa, você repara que às vezes são argumentos frágeis. Né? Às vezes é um argumento baseado, às vezes, muito numa página de internet, bicho. Não tem aquele aprofundamento, aquele argumento aprofundado. É muito superficial, bicho. Né? Porque você é machista. Não, pô, às vezes, né? Então, essas denominações é fácil. É fácil você acusar uma pessoa. Você dizer que uma pessoa é machista, dizer que uma pessoa é homofóbica, dizer que uma pessoa é gordofóbica, dizer que uma pessoa é... O que mais, Bruno, que a galera usa mais? Dizer que a pessoa é preconceituosa. Cara, fácil. tá tendo tanto termo agora que estão gourmetizando tudo. Então, é fácil você acusar alguém. Só basta você olhar de cara feia para alguém e não concordar com alguma coisa, já ataca a pessoa. Entendeu? Não precisa não espera nem que a pessoa argumentar por quê. Entendeu? O que é que eu vejo muito? Às vezes, uma coisa bem interessante. Numa formatura tem o pessoal faz o juramento. Já ouviu falar? Juramento lá. Aí tem que fazer a mão assim, Bruno, para fazer o juramento. Tu tá ligado? O juramento. Bota a mão assim, ó. Sendo que algumas pessoas militantes disseram que esse juramento aqui era um símbolo nazista, bicho. Que as pessoas que estavam fazendo isso, na verdade, estavam exaltando Hitler, bicho. Olha só a mentalidade. Eu já peguei foto desse tipo, da galera fazendo juramento à bandeira. O cara tá fazendo juramento à bandeira. Juramento à bandeira. E o cara disse que o cara tava fazendo um símbolo nazista, pô. Entendeu como é que a gente tá vivendo, né? Tudo que você faz pode ser mal interpretado. Tudo que você faz pode ser distorcido. E não é distorcido para coisa boa, não. É só pro lado ruim. Deu para entender? E aí, o pior que tem duas questões aí. O que você transmite e o que a pessoa entende do que você transmitiu. Então, ainda tem essa questão de subjetividade. Cara, a gente está enfrentando assim, uma mudança, uma quebra de paradigma muito grande, cara, porque assim, nós que trabalhamos com sala de aula, que damos palestras, que trabalhamos com humor, a gente se viu numa situação que a gente não pode mais falar qualquer coisa, a gente não pode mais brincar com qualquer coisa, tudo que for falar agora tem que falar de forma que você tente agradar todo mundo, porque você mais não tem essa liberdade de expressão, né? E não é nem questão de ofender ninguém, não é nem... São coisas simples, que uma palavra que você colocar errado no local errado, você é cancelado. Uhum. E o pior, que a gente está na era da internet, um cancelamento, principalmente a gente que vive de mídias sociais, caiu uma leseirinha aqui, pronto. Caiu na internet, já era. Então, assim, eu aposto que tem gente que viu o tema dessa live, viu o cartaz
já começou a cancelar, já começou a dizer, ah, olha, já vai falar besteira aí, sem mesmo entrar na live. É aquela história de julgar o livro pela capa. Gibran, a gente Vai veio de uma estudar era. história, né? É o vai estudar história, né? Quando a pessoa não tem argumento, vai estudar história, né? O cara não sabe nem o que tá, nem o que aconteceu na história. Ó, a gente veio de uma época, se você é dessa época aí, comenta aqui embaixo, que, por exemplo, meu menino tem 7 anos de idade, o teu acabou de nascer. O teu acabou de nascer, mas na época que eu tinha a idade do meu menino, a gente ia pra escola, cara, era tipo assim, os apelidos era, a menina maguinha era Olivia Palito, o menino gordinho era Jaime Palilo, né? Uhum. O menino moreninho era Cirilo. O cabo que tinha Oreona era Ureia de nós todos. Então, assim, eram os apelidos que todo mundo falava e no final todo mundo era amigo e não tinha essa cultura do bullying. Aí sofreu bullying, não sei o quê. Agora meu filho tá com crise de ansiedade, não sei o quê. Lógico, a gente sabe que existe o bullying de verdade. Que são aqueles valentões que querem agredir, tomar o lanche da criança. Mas a gente não tá falando disso. Mas a gente tá falando que na nossa época a gente fazia isso e tava tudo bem. Outra coisa, Gibran, na nossa época a gente apanhava dos nossos pais, a gente levava uma sandalhada, cara, eu apanhava de um Pô. pedaço de fio, e assim, cara, ninguém virou um traumatizado, não, por causa disso, não. Então, assim, hoje, se a mãe ou o pai der a palmadinha de correção, ele é cancelado, cara. Então, veja, Uhum. cara, quiseram tirar os episódios do Chaves, Não, porque, velho. cara, porque começaram a fantasiar que Chaves tinha violência, porque não sei o quê, porque tinha o bullying com o Chaves, e seu Madruga dava um croque no Chaves, porque, cara, isso só nessa nossa geração, Uhum. entendeu? Hoje, tipo, jogos é o quê? Aí a criança jogou um jogo de tiro, hoje ele vai ser um Mas, serial killer. Na fase da gente, a gente jogou videogame de tiro, não sei o quê. Cara, as propagandas da gente era pior do que do tempo de hoje, cara. Era banheiro do Gugu, era nega tudo nu, tomando banho com os peitos do lado de fora, cara. Era Banda e privê. A gente, tipo, de 2 horas da manhã esperando da hora pra gente assistir a Emanuele. Então, cara, as coisas eram bem pior. E hoje, né, os pais, qual era a cultura dos homens? Vou levar meu filho pro puteiro pra ele ser homem. é. Tá entendendo? Então, assim, hoje você corre Antigamente, pra. Né, antigamente, eu falo de antigamente, né? Mas do meu isso avô, pra mostrar. no tempo do meu avô, isso acontecia, velho. Meu pai falava essas coisas. Meu pai me levou pro puteiro, não sei o quê. Né? Graças a Deus, não, mas tem coisa que tem que acabar mesmo, bicho. Não, tem coisa que tem que acabar, é verdade. Não, eu tô dizendo assim eu tô falando essas coisas de antigamente pra mostrar a mudança, né, Não, das coisas, pô, que é coisas do que eram. extremo pro outro extremo. Né? É, Da- eu lembro, pô, todo mundo recebia bullying. Mas sabe o que acontecia com os moleques antigamente, Bruno? Eles sabiam se defender. Mesmo que quando você levava bullying, levava algum apelido pejorativo, você também atacava, né? Hoje em dia, se o menino levar, ele começa a chorar. Ai, vou me matar. Entra em depressão, pô. Por quê? Porque ele não tem mais base para psicológica para superar algumas coisas, né? Tudo é muito fácil nessa geração, entendeu? Tudo é muito pronto, né? Então, o desafio, a superação não existe mais. O moleque não está mais desafiando o outro, né? Se um moleque chamar o outro não sei, cabeça de caixa d'água, né? Às vezes o moleque tem a cabeça grande, chama o outro de caixa d'água. Ele pode retrucar, né? Ele pode fazer o contrário também, né? Hoje não existe. Hoje as crianças não são preparadas para suportar isso. Né? Por isso que é uma geração que acaba sendo mais frágil, Bruno.
Eu vejo essa E sem, fragilidade. e sem falar, Gibran, que na época, isso faz muito sentido o que você está falando, que, por exemplo, na época da gente, para a gente conseguir um conteúdo mais 18, cara, era a coisa mais difícil do mundo, cara. Tipo assim, eu me lembro que quando eu fazia lá a 7ª série, eu me juntava com outros colegas, a gente ia pra frente da banca do Orlando, lá do Catolé, e pedia por mototáxi. Ei, compra uma revista daquela ali pra gente, compra uma revista. Então, cara, era a coisa mais difícil do mundo. Você ia pra uma locadora, cara, tinha aquela seção, né, da locadora, que era dos conteúdos adultos. A gente ficava Uhum. pegando assim, por debaixo, pra tentar ver uma faipinha de conteúdo. Era, Então, hoje o quê? Todo mundo tem o quê? Um celular. E, tipo assim, a putaria bate. Você não procura mais a putaria que vai atrás de você agora. Então, tudo tá pronto, Gibran. Antigamente, que pra você, tipo, ter um relacionamento, se você quisesse furunfar realmente, você tinha que fazer o quê? Você tinha que sair pra rua, você tinha que conhecer alguém, você tinha que cortejar, você tinha que não, fazer um monte de coisa. Hoje é tem o uma quê? Hoje tem o dificuldade. quê? Hoje tem um Celular, aplicativo que você olha pra cara e faz gostei, não gostei. Gostei, não gostei. Gostei, não gostei. E você vai clicando nas que gostei. Se uma das que gostei, botar que gostei também, tá tudo certo. Cara, não existe. As pessoas estão perdendo habilidades sociais, Gibran. As pessoas vivem na rede, mas quando você vê uma pessoa dessa falando, ela não tem um amigo no meio da rua, essa pessoa não sabe falar em público, ela não sabe interagir socialmente. Por quê? Porque esse mundo aqui virtual tá tirando tudo isso, por as nossas habilidades de interação. Você concorda com isso? uhum. Sim, Bruno. É aquele negócio que você está falando, né? Tudo é mais fácil, né? Com um moleque que hoje em dia dá um celular para o moleque, ele já encontra tudo pronto, entendeu? Ele tem tudo na mão, beijado, pô. E realmente no nosso tempo era tudo mais difícil. Vai fazer uma pesquisa de colégio, o cara tem que ir na biblioteca, né? Para ele pesquisar o livro na biblioteca. Hoje em dia o moleque vai lá, entra. Então, da mesma forma que ele consegue essa facilidade, ele consegue facilidade com pornografia, né? Ele vai lá, digita lá, pronto, acessa a pornografia, né? E no nosso tempo, né, não tinha celular, ou quando tinha era aquele tijolão Sony Ericsson, que só jogava o jogo da cobrinha, tá ligado? Aquilo era o nosso celular, bicho, era o jogo da cobrinha, né? E aí, cara, o que é que os moleques daquela época fazia? Revista da Avon, era só isso que tinha. A As revista Demilo de mãe, as revistas da Demilo. E, de certa forma, né, a gente teve naquela época, né, menos contato com a pornografia do que hoje um moleque. Né? E hoje em dia, isso também está ferrando com a cabeça dos moleques hoje. Né? Porque eles acabam tendo. Tudo é mais precoce. Né? O moleque está tendo experiência sexual de 12, com 14 anos, pô. 12 anos, bicho. Isso para um moleque, hoje em dia, a gente tá na sala de aula, a gente já vê que isso é muito comum, pô. Na minha época, minha avó casou com meu avô virgem. Tu tá entendendo? Né? Não tô querendo também ser puritano aqui, entendeu, Bruno? Mas eu tô dizendo que tudo ficou mais fácil, tudo foi de uma forma progressiva, né? Criando uma geração precoce. Né? Que eles experimentam tudo, eles têm tudo. E ao mesmo tempo que eles têm tudo, eles também são frágeis, né? Psicologicamente, são mais depressivos. Por quê? Porque eles não aguentam mais o tranco que a gente aguentava antigamente. Né? É uma frase que eu escutei, né? Situações difíceis criam pessoas fortes, né? Tempos de paz, né, tempos de bonança criam pessoas fracas, né? Ou seja, você que vive às vezes numa situação difícil, aquilo ali também está te forjando, né? Aquilo ali também está criando o teu caráter para aguentar certas coisas, né? Hoje em dia o moleque não é a fragilidade, entendeu, Bruno? Vamos falar um pouquinho da hipnose para depois, né, falar algumas coisas que você fez na sala de aula, beleza? Uhum. E aí, Vamos. Até o pessoal perguntou aqui, qual a relação da hipnose com a sala de aula? Tudo.
Porque se a gente for definir o que é hipnose, hipnose é um estado de superconcentração, é um estado de hiperfoco. E o mínimo que o professor ele tem que fazer para ter uma boa aula é ter a atenção dos alunos. Eu acho que todo mundo aqui concorda. Não existe aula sem ter a atenção dos alunos. Então, tem até uma frase, né, de um amigo meu, chamado Fernando, ele é do mundo da hipnose, que ele citou essa frase e eu roubei essa frase, mas eu sempre cito ele. Que é, se sua aula não for hipnótica, ela não presta. Porque o mínimo que um professor tem que ter é a atenção dos alunos. Então, todas as nossas estratégias com os alunos dos biolocos, de tirar a camisa. Não, hoje, se a gente tirar a camisa, a gente é cancelado, né? Mas a gente fazia isso naquela época. A gente subia em cima da cadeira, levava o violão, colocava uma peruca, cantava paródia. Cara, era uma coisa assim que todo mundo... 99% da galera amava. Então hoje a gente já não pode estar fazendo mais isso, porque é assédio, já tudo, né? Tipo assim, se você olhar pra pessoa assim e a pessoa se sentir constrangida, já é assédio, né? E a gente sabe que assédio não é isso, né? Mas as pessoas acabam levando por esse lado. Então hipnose e a sala de aula tem tudo a ver. Porque o bom professor, todo bom professor, ele é hipnólogo. Ele só não sabe disso. Porque a sua linguagem, ela é hipnótica. No momento que... Já percebeu que você faz muito isso, Gibran? Que é storytelling. Você conta histórias. E os alunos se conectam com histórias. Olha, aconteceu uma situação comigo que isso, e você vai explicando o conteúdo de biologia, mostrando uma situação que aconteceu com você. E o detalhe, olha como é que é o ego da gente. O que é que leva a gente a rir? Superioridade. A pessoa olha pra gente e se sente superior a gente. Então, quando a gente diz que, tipo assim, mas rapaz, eu fui fazer, fui andar e escorreguei na casca de banana, dando a cara no chão, a galera ri. Por quê? Superioridade. Então, a gente tá se fudendo, né? Mas é isso que gera o riso. É a questão da superioridade. Então, a gente sempre usava essas estratégias. Importante. Seria aquele negócio, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Né? Isso. E ela começa ela acha bom porque os outros que estão se lascando e não ela. E essa é a estratégia do humor. Gibran, eu fiz um curso de stand-up. Na verdade, eu fiz 2 cursos de stand-up. Fiz mesmo um curso de stand-up. E uma das dicas que o professor dava é o seguinte: ó, se você quer ir para o mundo do humor, saiba que tem aquela galera do mimizenta, a galera do cancela. Então, sempre quando você for falar da mulher, exalte ela. E sempre quando você falar do homem, bota o homem se fudendo na história. É sempre assim. Então, você pode ver que a estratégia dos caras que fazem stand-up é tipo assim: olha, não, nós homens somos escroto mesmo, a gente é burro, né? As mulheres não, pelo contrário, as mulheres conseguem fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo, né? Olha, a gente tem inveja das mulheres, vocês são... Cara, pensa na inveja que a gente tem, mas a gente é burro. E a gente vai construir uma história que a gente se fode. E é engraçado. Por quê? Porque essa é a cultura do cancelamento. Ó, pra você ter ideia, até nos grupos de WhatsApp. Eu tenho um grupo aqui, pô, da família, em que uma pessoa colocou o cara com um tamanco cravado na cabeça, cara. Furou o crânio do cara, o cara tava no hospital. Era homem. E quando eu fui ver Era um homem que tava com a tamancada na cabeça, e quando eu fui ver o comentário das mulheres da família, tava assim... bem feito. Aí a outra dizia assim: eu fazia pior, eu não sei o que. Então era motivo de riso. Homens se ferrando é motivo de riso. Agora, se fosse o contrário, vixe, pelo amor de Deus. Então, assim, Gibran, agressão é agressão, cara. É verdade. Agressão é agressão, tá ligado? Então, assim, agressão não deve ter em canto nenhum. Você vê os testes sociais. Tem pegadinha, porque é teste social, a galera no YouTube que faz assim: vamos botar um cara gritando com a mulher. É só um teste social, pra ver o que é que acontece. Cara, todo mundo voa em cima do cara, os caras metem picudo, as negas quebram no pau, aí faz o contrário. Pega um cara, né, todo tímido, e as negas metendo cara de pau, chamando: você é um pé rapado, você não sei o que, não sei o que. Então, a gente tem esse tipo de coisa. Lógico, eu não vou romantizar isso. A gente sabe que tem agressão à mulher e que são vulneráveis, aquilo tudo, mas a gente percebe que tem esse tipo de coisa, né? Que, pô, a agressão é agressão, né? Chega e dá um tapa na cara do cara e o cara tem que ver
o outro lado aí, pode bater aí. Porque a gente sabe que um negócio está complicado. Agressão é agressão. Não deve ter agressão de nenhuma das partes, né? Outra coisa, Gibran, uma coisa que aconteceu. Tu se lembra aquele aluno da gente que fazia... Ele jogava futebol americano, que era um moreno bem fortão? Ah, Ele foi aluno nosso dos aulões. quer dizer o Uma nome? vez eu... Quer dizer o nome? Não, né? Não. Só um Eu aluno sei quem nosso. é, eu sei quem é. Eu encontrei... Ele trabalhava num local aí, público, certo? Que eu também não vou citar o local. E, tipo assim, ele era segurança do local. E ele viu duas pessoas em atentado ao pudor. Nem existe mais esse crime de atentado ao pudor, mas tinha lá dois homens, né? Que estavam se pegando na frente de crianças, na frente de todo mundo. E ele foi lá reclamar. Olha, cara, não pode fazer isso e tal, não é preconceito e tal, mas é porque realmente não pode estar aqui. Se vocês puderem ir para um local mais reservado e tal. O cara, tipo, morrendo de medo por reclamar uma coisa que não pode, nem com homem, nem com mulher, nem casal hétero, nem casal... Uhum. Não pode, cara, não pode. É um ambiente público que tinha criança, era do lado do Game Station, sacou? Então tem muitas crianças. Aí o cara foi reclamar, bicho, pra quê? Fizeram aquele alerta todinha, aquela chama de atenção. O cara foi demitido. Foi demitido. Não, Então, deixa eu terminar a história. Aí o que aconteceu? Quando eu fui, né? Eu já citei que era o local, né? Quando eu fui lá de novo no local, quem tava no lugar dele era uma pessoa que eu conhecia também. E ele veio me contar a mesma história. Cara, aconteceu de novo, de duas pessoas estar se pegando aqui e agora, cara, eu não posso nem reclamar. O pessoal vem reclamar pra mim, os pais chegam pra mim pra reclamar e eu tenho que ficar de mãos atadas porque eu preciso do meu emprego, cara, é meu ganha-pão. O outro já foi demitido pelo mesmo motivo, se eu for reclamar. Então a gente tá vivendo, velho, uma coisa que, assim, é complicada, né? Uhum. Seria aquele negócio, depende da pessoa que faz, entendeu? Vai depender da pessoa. Vai depender, assim, eu vejo muito isso, uma espécie de... essa pessoa sofreu mais na vida porque ela tem esse combo, né? Ela é da favela, ela é pobre, então existe um combo que vitimiza aquela pessoa e meio que, se ela fizer alguma coisa, o pessoal suporta, né? Agora, se for, o cara é rico, branco, não sei, se ele fizer um combo contrário e ele sofrer alguma coisa, o pessoal releva. Releva porque ele não tem aquele combo de características vitimistas, entendeu? Então, a sociedade, ela não está nem aí para a ação. Ela está aí para quem sofreu a ação, Bruno. É homem ou mulher? Se for homem, pode. Se for mulher, não pode. É branco ou negro? Se for branco, pode. Se for negro, não pode. É hétero ou gay? Se for gay, não pode. Se for hétero, pode. É aquele negócio, o pessoal julga conforme... A ação é a mesma, né? O crime é o mesmo, independente da pessoa. Mas parece que a sociedade, ela meio que... Ela vai selecionando as pessoas que têm mais histórico, né? Vamos dizer assim, a pessoa tem mais histórico de sofrer alguma coisa. Então, essa pessoa, ela pode se sobressair sobre algum evento, né? Não sei se você assiste Big Brother. Pronto, Big Brother é o exemplo do que o cancelado, dependendo das características do cancelado, né? Ele pode sofrer racismo. Por exemplo, o cara é branco. Aí lá um negócio lá de Big Brother chamaram a menina de leite azedo, pô. Leite, sei o que, sei o que. Ela pode sofrer esse tipo de preconceito porque ela é branca, entendeu? Aí se fizer o contrário, vai preso. Por quê? Porque a sociedade, ela já ela já criou essas raízes, entendeu? Ninguém é igual perante a lei, é todo mundo diferente, Bruno, entendeu? Então é isso que a gente tem como professor, e que se você está numa sala de aula, a gente tem que estar sempre fiscalizando o que você faz e o que você fala, dependendo das suas características físicas, entendeu? É como se fosse assim, eles procuram saber quem são os mais vantajosos, né?
Eu sou branco, eu sou hétero, mas eu sou nordestino. Eu tenho um combo aí de sofrimento por ser nordestino, nascido numa cidadezinha do interior. É alguma coisa que eu tenho, mas eu não Você sou. viu, você viu o caso agora da mulher do jogador que fez uns stories falando mal de quem era daqui, de João Pessoa. Ela nos stories dizendo assim que estava incomodada porque o pessoal falava muito oxente, porque já estava incomodada porque a pessoa arrastava muito a sandália e que estava doida para ter alguém para comentar, para poder rir da pessoa Uhum. junto, né? Tipo, caçoar. E assim, o pessoal caiu em cima. Cara, eu vou ser bem Bonito, sincero viu? contigo. Eu sou paraibano, eu sou nordestino, e eu achei isso uma besteira. Do mesmo jeito que eu poderia fazer uma piada com carioca. Né? Eu podia meter um pau no eu podia falar de baiano, eu poderia falar de. Cara, isso a gente sempre faz. Mas parece que a galera criou uma repercussão, a menina foi cancelada, o cara podia perder o emprego. Tu tá entendendo, bicho? Que a repercussão, às vezes, que o pessoal cria, a problematização, ela ganhou uma repercussão maior do que um assassinato, pô. Entendeu? Às vezes o assassinato virou tão comum, tão banal, que o povo tá mais nem aí. Agora, Não, se ela falou alguma coisa contra o nordestino, eu sou nordestino, eu não tava nem aí, Bruno. Pô, velho, daí? Besteira. O povo parece que é aquele negócio, né? A galera tá sempre se ferindo, pô. Entendeu? É, você soltar uma piada com carioca, com certeza não vai ter a mesma repercussão, pô. Entendeu? Não tem. Então eu acho o seguinte, esse tipo de problematização que o povo começa a criar, a aumentar, né? E é isso que dita a regra, pô. A lei não é igual para todo mundo, né? A lei não é igual para todo mundo. Não existe esse negócio de igualdade judicial. Você sabe disso, entendeu? lembra A mesma do, coisa. lembra do caso do mendigo comedor? O Pois é. cara, tipo, o cara fez a merda, né? E ficou famoso. E o casal que, tipo, ficou esquecido no mar do esquecimento. E o cara ganhou a fama todinha. O cara foi pra podcast, o cara começou a andar em carrão, o cara recebeu todas as luzes. E no final das contas, né, o cara que de mendigo não tinha nada, era um cara que já foi empresário, que estava falido e estava na Uhum. rua por opção. E no final das contas, né, inclusive com aquela oratória todinha, né, utilizou de quê? De estupro de vulnerável, né, velho? Que é você é, tomar uma conduta onde a pessoa está com a resistência baixa, né, e você se aproveitar da situação. Então, o cara recebeu aquela repercussão todinha. Então, o Gibran, a gente está numa inversão de valores grande com essa internet. Onde Uhum. pra você ter ideia, o que é a internet hoje? Antes, a gente evitava o ridículo. Hoje, o ridículo é desejado. Faz sentido isso para você? Antes, Uhum. antes a gente evitava o ridículo. Hoje, cara, pelo amor de Deus, eu desinstalei o TikTok, porque o TikTok, na verdade, que eu não aguento mais ver. É, assim, é uma poluição muito grande, cara, assim, de ver como é que as pessoas estão, como é que eu posso dizer, abestalhadas, tá ligado? Tem coroa de 70 anos, tipo, dançando dancinha TikTok. Eu vejo biólogos e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Tá, beleza, isso é uma coisa pessoal, mas a gente tá vivendo numa geração meio retardada hoje, velho. Tá complicado. Bicho, com certeza, velho. Por exemplo, você vê que uma dancinha ganha mais curtida do que um professor falando uma palestra de qualquer assunto, velho. Né? Você pode ver que eu. Essa live, por exemplo, vamos falar da nossa live. Tem 8 pessoas assistindo, beleza? A gente está falando um assunto aqui sobre o que a gente está em sala de aula, sobre algumas situações, sobre o que a gente está vivendo, tal. 8 pessoas. Se eu fosse uma mulher com os peitos de fora, né, meu decote aqui, né, toda bonitona, toda, né, e se eu tivesse mostrando meu decote, minha bunda, cara, isso aqui não tinha 8 pessoas não, Bruno. Isso aqui tinha, né? Vamos botar aqui 50 mil pessoas assistindo meus peitos de fora. Entendeu? E é isso que acontece, pô. É essa geração que a gente está vivendo, que é a geração que procura o prazer, inicialmente o prazer em acima de tudo, pô.
né? A informação, isso aqui não é relevante para elas, né? E a gente está vivendo a geração dos 7 pecados capitais. Você pode ver. Os 7 pecados capitais tá tão presente hoje, e sempre teve, mas hoje está, tipo assim, de forma absurda. Falou de comida. É gula. É gula. Você vê uma propaganda de hambúrguer. É um Tiranossauro Rex de hambúrguer. Compre um combo Mega Master gigante e ganhe outro combo. Compre um burger não sei o que e um caminhão Coca de Coca-Cola para acompanhar. Então, quando a gente fala de comida, é o quê? É a gula que está dominando. Uhum. Quando a gente fala de vaidade, é o quê? É a geração, todo mundo é blogueiro agora. É gente que acorda e faz, oi minha gente, vou mostrar meu dia, a pessoa ela se sente, tá ligado? A princesa da Disney, principalmente as mulheres que elas fazem o quê? Elas não dão moral a nenhum dos caras que estão validando o ego delas, mas elas querem ser amadas e adoradas, e a cultura do like. Já tem pesquisa que mostra que muitas dessas negras ela entra em depressão quando ela tem menos dislike, quando ela tem menos like do que ela já tinha. Porque, biologicamente falando, se tipo, eu posto uma foto e eu tenho 10 likes, o que é que acontece no meu cérebro? Descarga de dopamina. Me traz um prazer. Aí o que é que eu faço? Eu vou buscar, cara, vou postar mais daquilo ali. Pô, se isso gerou like e validou meu ego, me fez sentir bem, eu vou postar mais. Aí, na próxima, ela quer 20, depois quer 30, quer 40, quer 50, quer 60. No dia que abaixar isso, ela entra numa crise existencial. Oxê, por quê? Por que não tá dando tanto like? Por que as pessoas não estão compartilhando? Por que esse monte de gado não tá aqui validando meu ego? Porque qual é o tipo? Você, mulher, faça o teste aí. Comece um mês a postar foto só de biquíni, dos peitos de fora, a bunda de fora, e veja qual é o tipo de homem que atrai. E veja se é um homem de alto valor, é um homem que tem valor, ou é aquele que fica, oi linda, oi princesa, oi gata, oi lá em casa. É esse tipo de cara que você vai atrair. Só que essas blogueiras têm milhares de caras assim, validando o ego delas, e elas não quer saber de nenhum, não quer saber de nenhum. Pode ser que algumas queiram saber daquele que, né? Por quê? Porque ela tem a opção de escolher. Mulher interesseira. Rapaz, lá, tu vai ser cancelado. Então, é isso que a gente tá vivendo hoje. E aí, Chá? Agora, Gibran, pegue agora, depois de passar um mês, começa a postar só fotos do teu profissional. Dando uma palestra, fazendo o que você faz, para você ver qual é o tipo de homem que vai atrair. É diferente, Gibran. Então, quando eu vejo uma pessoa, lógico, eu não vou dizer que, pelo amor de Deus, eu não vou ser como você falou, né? Cada um, eu posto foto de academia, mostrando os músculos, essas coisas todas, mas se a única coisa que você tem na vida é só isso, postar isso, mostra que o único valor que você tem para mostrar para as pessoas é isso. É uma mensagem consciente, Gibran, que passa para as pessoas. Se uma pessoa só mostra, e tem umas que mostram assim o peito, ou vira a bunda assim, mostrando o cabelo, aí fala que meu cabelo estão longos, mostra na bunda e ainda bota um versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quer saber o pior, quer saber o mais ridículo de todos? É quando uma nega tá numa festa, que ela já tá toda arrumada, ela faz uma live, não fala porra nenhuma, Gibran, não fala nada, ela fica só assim, ó, se olhando nos filtros dela, olha como eu sou linda e só fica assim, o tempo todinho com o cabelo, ó. Aí tá assim, tipo, aí tem hora que eu entro só pra ver. Aí ela passa uns 5 minutos só assim, aí ela vê quais os caras que estão validando o ego dela, aí princesa, coraçãozinho, foguinho, e mais uma vez assim, calma, segura aí. E assim, aí tem hora que ela posta a tacinha, aí a festa assim, aí volta de novo, e fica só assim o dia todinho. Eu disse, putz, velho, agora a mulher que tá lá, falando do seu job, falando de uma palestra, de um tema de saúde mental, uma mulher que tá mostrando um conteúdo que é, putz, não dá ninguém não, velho. É uma desgraça, pô. Cara, fora que não existe nada mais falso do que Instagram, pô. Né? Hoje em dia o Instagram tem vários filtros. Qualquer pessoa pode estar bonita, pô. É impressionante. Né? Qualquer pessoa, só basta botar
camadas de filtros que vai modificando o rosto da pessoa. Ah, eu tenho um rosto fino, tem um filtro que deixa o rosto mais quadradinho. Ou seja, tudo ali, velho, é uma ilusão, pô. Então você vê que tem muita gente que vive de ilusão, às vezes é uma blogueirinha altamente curtida, mas quando você encontra ela pessoalmente, você cai, olha assim, eu não acredito não. É a mesma pessoa? Enganou, me enganou por 10 anos, velho. Eu achando que era uma deusa. Quando você olha pessoalmente, não. Por quê? Porque o Instagram é cheio de filtros, pô. E isso cria nas pessoas de que a vida dos outros, né? Os outros são sempre mais bonitos, são sempre melhores, mas quando vai e encontra a realidade ela é fria e ela é crua, bicho. Você vai olhar a pessoa pessoalmente, a vida dela pessoalmente, às vezes é um bagaço, é uma desgraça. Então, muitas vezes o que o povo posta é só aparência, entendeu? É muito fácil criar um personagem aqui, pô. E você poderia criar um personagem, pô. Entendeu? Principalmente, é mais fácil ainda uma mulher criar uma personagem, né? E ela viver em função dessa personagem e ganhar dinheiro. E aí, Fernanda? Beleza? Entendeu? Tá, é desse jeito. E aí você pode terminar com hipnose coletiva, meu amigo. Né? Ele tá falando aqui. Então não tá ouvindo não, porque eu tô com fone aqui. Cara, então é isso, bicho. Sim, antes de falar da hipnose coletiva, Gibran, fala aí pro pessoal. A luz tá ficando meio esquisita aqui. Gibran, fala aí pro pessoal a sua experiência com hipnose. Isso aqui vai servir de lição, viu? De aprendizado para muita gente que tá aqui na live. Gibran, esse camarada que tá aqui embaixo, né, grande amigo meu, ele já viu eu fazendo hipnose várias e várias vezes. E o que foi que ele foi fazer? Ele foi copiar as minhas falas e reproduzir aí e pronto, já sei fazer hipnose. Conta aí pro pessoal a sua vida desastrosa de hipnólogo fake aí. Diz aí, no que foi que aconteceu. Bruno, é o seguinte, eu não acreditava em hipnose. Inicialmente eu achava isso uma leseira, uma invenção, uma armação. Né? Você chegava com um cara e, pô, vamos fingir a lei, fazer uma brincadeira, e eu achava que era isso, entendeu? Mas com o tempo eu vi que realmente existe, né? Pessoas são sugestivas, eu diria que a maioria das pessoas são sugestivas, né? O que você diz, o que você fala, influencia pessoas, e dependendo da forma como você fala. Não é à toa que alguns ditadores conseguem enganar milhares de pessoas só com o discurso dele, né? O discurso dele contagiando milhões para poder seguir aquele ditador sanguinolento, sanguinário. Então isso acontece. Né? Hipnose coletiva existe e hipnose individual, né? Então, quando eu vi que isso realmente existe, abriu um gatilho em mim de eu vou testar esse negócio para ver se funciona mesmo. Você usou algumas técnicas, eu como um aluno meia boca, fui fazer isso em algumas pessoas na sala de aula, né? Na sala de aula que eu digo assim, em pessoas adultas, tá bom? Não fiz isso em criança não, fiz um teste, tá bom? Com pessoas adultas. E, rapaz, aconteceu uma coisa interessante. Uma das pessoas que eu fiz uma técnica lá de hipnose, né? Coisa que hoje em dia eu me arrependo, eu estou dizendo isso aqui para vocês que estão assistindo, que não é para fazer de todo jeito, né? Uma pessoa começou a ter um ataque epilético dentro da sala, bicho. E eu olhei assim e fiz, puta merda, que merda foi essa que eu inventei de fazer, né? Eu introduzi uma hipnose numa pessoa, uma pessoa começou a ter um ataque epilético, começou a se tremer, né? E isso me deixou assustado, nunca mais eu brinquei com isso, tá bom? Que fique bem claro, hoje em dia eu só sou um amador, uma pessoa simpática, eu olho para você, acho interessante, e eu só faço assistir agora. Né? Mas aí eu vi com isso que realmente era verdade e que eu entrei eu fiz a menina ter algum gatilho, entendeu? Algum gatilho, que ela começou a se tremer, começou a ter um piripaque, entendeu? E você deve saber mais do que eu, o que foi que aconteceu com a menina, né? Que ela entrou num bug, cara. Eu nunca tinha visto aquilo, velho. A menina bugou. Na verdade, o que aconteceu aí se chama abreação. Isso não foi um ataque epilético, mas
quando a pessoa não sabe fazer hipnose, ela acaba acessando um trauma emocional que a pessoa teve lá atrás. E ela vivencia esse trauma em tempo real. Uhum. No caso, ele falou epilepsia, mas foi a aberração. Uhum. Aí o que é que acontece? Quando essa pessoa ela tem essa descarga emocional, ela vive de novo aquele momento traumático. Entendeu? Imagina, por exemplo, uma menina que foi estuprada lá atrás. Ela vivencia aquilo de novo, pô. Então é muita responsabilidade fazer. E que fique bem claro que as pessoas que são treinadas para fazer, ela evita que isso aconteça. Por quê? Porque ela tem um treinamento e ela sabe como tirar a pessoa dessa situação. E é muito simples tirar, Gibran. Só que você não sabia. Uhum. Você foi aquele cara que viu a fazenda e foi repetir. E pra você ter ideia, eu nunca tive uma ab-reação. Por quê? Porque quando eu fiz meus treinamentos, meus cursos, eu disse assim, eu só vou fazer esse negócio quando eu tiver 100% de certeza e segurança que eu sou um profissional. Então, as pessoas que ficam assistindo videozinho na internet e ficam reproduzindo, uma hora dá errado. Agora, uma pessoa que é treinada não tem risco nenhum. Não tem risco nenhum. Você torna a experiência divertida para as pessoas. Agora, quando você tem a falta de conhecimento de Bran, aí você enfrenta uma situação como essa. Não, nunca mais eu fiz, bicho. Depois disso. Eu fiquei, não vou mexer com essas coisas, que eu estou mexendo com, às vezes, com o psicológico de algumas pessoas, né? E aí eu não tenho preparo para isso, eu parei. Entendeu, Bruno? Mas hoje eu acompanho o seu canal, acompanho você na sua, no seu dia a dia, e eu acho muito interessante. Então, quem quiser... Gibran, quando a gente sabe, a gente consegue até prever se uma pessoa vai ter uma aberração ou não. E a gente já encerra antes mesmo disso. Uhum. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que já aconteceu de caras que eu vi fazendo cagada com hipnose. Tem um cara no YouTube, pô, que ele tem um ponto numa praça onde ele começou a fazer uma sugestão de ver uma pessoa da família que já morreu. Aí a menina chorava e abraçava, obrigado. Foi uma experiência para a pessoa que foi boa, só que apareceu outra pessoa que queria a mesma experiência, que apareceu outra, e depois o cara ele começou só a trazer esse tipo de experiência. Ele ficou conhecido como o hipnólogo que fazia as pessoas que já morreu aparecer para ter um encontro com a pessoa e aquela coisa toda. Então isso é um problema sério, por quê? Porque ela pode acessar um lado emocional da pessoa e ter a mesma reação. Aí o que é que acontece? Um cara desse fica queimado. Por exemplo, essas reações de que a menina teve, é muito comum acontecer na clínica. E é até importante que apareça na clínica, para a gente poder tratar. Porque a gente sabe qual foi o evento que iniciou toda essa catarse que a gente chama. Na clínica isso é bom, mas na rua não. Então acaba, tipo assim, sujando seu nome, a pessoa que assistiu vai espalhar que foi uma experiência ruim, a própria pessoa vai espalhar que foi uma experiência ruim. E eu digo uma coisa, uma vez você queimado no nome da hipnose, você sempre fica queimado. Por isso que é melhor começar do jeito certo, né, com um curso, com treinamento, que você tem um módulo de ética, um módulo de segurança, um módulo de como sugestionar. Aí é só lazer, entendeu? É só coisa boa. Então, isso assim, Gibran, né, ele disse, Bruno, eu vou até falar dessa experiência que você conversando comigo, eu vou falar para alertar para as pessoas que hipnose é uma coisa que é séria, né? A gente se diverte com entretenimento. Você vê, eu faço shows, cara, em bar. Você já foi assistir meu show no bar, não foi isso? Você já foi assistir meu show. Você sabe que eu lido com várias pessoas. E as pessoas saem encantadas, amando a experiência. Por quê? Porque tem um treinamento por trás. Então fica a dica aí que se você quer ser um hipnólogo, não é difícil aprender, mas tem que passar pelo um treinamento. Não tem pra onde correr. Beleza, Bruno. Tranquilo. Né? Beleza, Bruno. E assim, para fechar aqui, tinha uma pergunta que fizeram. Como utilizar hipnose no contexto de sala de aula, já que a gente falou de vida de professor. Então, primeiramente, esqueça fazer hipnose com crianças. Nunca, jamais, forever, nunca faça, tá? Por quê?
Porque as crianças vão chegar dizendo pro pai que foi hipnotizada e os pais vão bater na coordenação e a coordenação vai pegar o professor e os pais uns vão estar com uma criança que é cor do capeta e vai achar que você tá fazendo macumba pra cima dos guri e dá uma treta danada. Então nunca faça com criança. Segundo, se for fazer com adultos, aí beleza, adulto é de maior, documentado, então assim, não vai dar tanto moído, mas não faça em ambientes de sala de aula. Porque, tipo assim, já aconteceu, Gibrando, eu estar fazendo muito, eu até parei mais de fazer, porque assim, chama muita atenção. Aí o que é que acontece? Os alunos, em vez de estar assistindo a aula, tava lá, gazeando a aula e vendo eu fazer hipnose. Então, tipo assim, eu tava sendo um cara que tava meio que distraindo os alunos, era uma atração à parte, e tava mais interessante do que a própria aula. Então, eu percebi que alguns alunos estavam deixando de assistir a aula e tava, eu tava no meu horário vago, tava de boa. Mas, assim, tinha uns alunos que deveriam estar na sala e tava lá. Então, assim, a gente vai percebendo as coisas que é bom a gente evitar, né? O que mais? Pronto, num contexto de palestra, eu acho que é o melhor local adequado. Ô, Bruno, eu estou te convidando para fazer uma palestra sobre saúde mental, sobre o poder da mente, sobre crenças limitantes, sobre algo nesse sentido. Aí sim, você que foi convidado, você tem a licença poética de dar a palestra e depois arrumar um contexto para poder fazer uma apresentação, para mostrar como a mente funciona. Como, por exemplo, eu já dei palestras pela faculdade para o curso de odontologia, onde eu falei o que era hipnodontia, como ela pode ser utilizada na prática odontológica, e hipnotizei um aluno que estava lá, foi voluntário, e fiz uma anestesia em tempo real no braço dele. Aí sim, esses são os melhores contextos para você usar numa sala de aula. Ou, por exemplo, Gibran, você vai dar uma aula sobre sistema nervoso. Aí você vai falar sobre a parte da neurociência, como é que a nossa mente funciona. Aí você faz uma demonstração, porque tá tudo casadinho. Então, assim, fazer, tipo... vou dar uma... Pronto, já acontece muito. Eu chego na sala de aula, vou dar um conteúdo de uma cor nada a ver, a aula fala, ei, professor, faz hipnose. Eu digo, não, faço não. Ó, domingo eu tô lá no Parque da Criança, hipnotizando a galera, quem quiser apareça lá. Então, tá entendendo? Então, assim... são coisas que a gente vai errando, mas a gente vai acertando. E acredite, errar faz parte do processo. Talvez, Gibran, se a gente não errasse, a gente não teria a mesma perspectiva das coisas. Tem uma coisa que eu sempre digo quando eu estou atendendo, né? Quando a gente está no fundo do poço, a gente não tem outra opção a não ser olhar para cima. Então, tem aprendizado que a gente tem na nossa vida quando a gente se ferra, literalmente. E se a gente não tivesse ferrado, a gente estaria fazendo a mesma merda. Foi o que aconteceu com você. Se você não tivesse tido essa experiência aí, você não ia ter, eita caramba, você estava fazendo até hoje de forma errada, entendeu? Manda um abraço a João Vitor, né? Boa noite a todos aí. João Vitor. Boa noite, João Vitor. Beleza. Boa noite a todos. Todos meus ovos, João Vitor. Todos meus ovos. O pessoal tava até me perguntando assim, e quando tu chegar e for dar uma palestra, tu vai dizer bom dia, boa tarde, boa noite a todos? Eu vou dizer não. Eu simplesmente vou dizer, gente, muito bom dia, meu nome é Bruno Oliveira e segue. Não preciso nem dizer todos, todas, não sei o quê. Eu prefiro Nescau. Eu gosto de Nescau. Não gosto de todos, não. Bom dia, Nescau, né? Brincadeiras à parte, mas isso é... Cara, o que é que tu acha desse todos, Gibran? Diz aí, antes de a gente encerrar. Isso é uma demência coletiva, pô. Vamos alterar o português, bora. Tem uma professora muito boa que fala sobre isso. Quem quiser depois se aprofundar, Cíntia Chagas. Ela fala sobre o uso, né? Quem quiser, pode entrar lá na página dela e ela vai explicar bem direitinho por que quem fala todes é retardado. Ela fala exatamente isso. Então, qualquer coisa, vocês vão assistir o vídeo da professora de português, tá? Que é uma pessoa que se formou na área. Então, se quiser criticar, vai criticar lá ela, tá? Então,
Cíntia Chagas, o nome da professora. Não se Como é o torne um nome? retardado. Cíntia Chagas, viu? Não se torne um retardado. Não fale todes. E tu vai falar, Gibran? Claro que eu vou, né? Eu gosto de todes. Mas aí, Todes ou Nescau? Diga aí. Quem vence? Nescau. Nescau. A sanidade mental desse povo já foi embora, João? Pois é, meu Então, amigo. estamos encerrando essa live de hoje, tá? E o mais legal é que mantemos o público. De vez em quando eu tô dando aqui uma fuçada, Gibran, a galera aqui permaneceu na live, tá? Isso mostra que você não é uma pessoa mimizenta. Parabéns, você não é uma geração mimimi. Você não é uma geração não me toque. Parabéns pra você. Se você ficou aqui nessa live, você tá de parabéns. Eu acredito ainda no futuro da nação, uma frase bem clichê, mas só que esse futuro, meu amigo, tá em você. Dissemine o conhecimento e sim, estão falando aqui que tem que encerrar porque Gibran tá com um menino novo e já tem que dar de mamar, de mamar não, dar Dá o peitinho. mas apesar que tu tá mais gordinho, tu tá com uns peitinhos aí de mulher também. Ó, Pô. quer ver a galera? Se fosse. Ó, ainda bem que não tem galera mimizenta. Já ia dizer, ai, começou a gordofobia. Né? Então, cara, as coisas que a gente brincava. Eu sinto saudade, velho. Porque antes a gente podia brincar, hoje a gente não pode. Tem que ter o maior cuidado. E é que assim, a gente tem poucos seguidores assim, em relação a um grande comunicador aí com seus milhões de seguidores. Eu acho que se a gente tivesse essa quantidade de seguidores, cara, eu ficaria um pouco preocupado. Porque tu sabe que a gente tá na geração do cancelamento, pra galera pegar um framezinho, cortar daqui pra ali, jogar na rede. Ia ser cancelado. Com certeza já tinha sido cancelado. Você também. Peraí, ó, entrou. Deixa eu ver se o cara tá aqui ainda. Eita, não, ele entrou e saiu. Silvio Reis. Silvio Reis é um comediante de stand-up profissional, lá de São Paulo. Ele é daqueles caras de vídeo no YouTube, esses caras que fazem stand-up profissional mesmo. Eu ia botar ele na live pra ele falar um pouco dessa militância todinha que os humoristas, né, as pessoas que trabalham com comunicação sofrem. Mas ele já saiu. Então, vamos fazer só as considerações finais, tá certo? Então, Gibran, obrigado por ter aceitado o convite. Eu acho que o papo foi suave, foi divertido e realmente só vai incomodar a galera mimizenta. E essa live vai estar no YouTube. E quem quiser assistir ela do começo, quem perdeu, é só seguir meu canal Hipnoflow. Gibran, faça as considerações finais aí. Beleza, Bruno. Eu agradeço aí por você ter me chamado aqui, né, para a gente conversar um pouquinho. Foi mais um bate-papo entre a gente, contraído, né? A gente não está também querendo criar nenhum mal-estar com ninguém. A gente está apenas expondo nosso ponto de vista, entendeu? Talvez algumas pessoas não vão aceitar nosso ponto de vista, mas aí, né, a gente vê como é a tolerância dessas pessoas, né? Então, obrigado, Bruno, mais uma vez, né? Bruno era meu aluno, hoje em dia eu sou o aluno de Bruno, eu que aprendo com ele agora, principalmente essa questão da hipnoterapia, né? Da hipnose. E é isso que a gente tenta, né? Aplicar isso em sala de aula, né? Para tornar uma aula mais divertida, uma aula mais interativa, né? É isso que eu procuro também aprender com você, meu amigo. Você agora é meu mestre em relação à hipnose. Eu que agradeço, meu filho. E você tem um carinho especial, porque você é o cara que fazia as capas do livro do meu pai, né? Cara, não fala não, bicho. Meu pai, ele é escritor, ele ia na casa de Bruno, e Bruno ajudava ele a fazer a capa dos livros. Eu tenho uma consideração... Os vídeos dele, pô, os vídeos. Meu pai era fantástico, e eu gostava muito, e você ajudou muito nele nessa fase, eu acho que tu fez umas 3 a 4 capas de livro, não foi? Eu fiz 3 capas do livro dele, e fiz aquele vídeo que ele apresentava nos shows dele de humor, cara. Ótimo, meu irmão. E eu agradeço por ele também, meu irmão. Entendeu? Eu nunca tive essa oportunidade de falar para você aqui. Eu falo aqui
no Instagram, que você também, quando você ajudou ele, você me ajudou de forma direta, nem indiretamente, direta, né? E aí eu tenho uma consideração muito especial por você, desde os aulões, né? Desde o tempo que a gente brincava, e principalmente no tempo que você ajudou muito meu pai. E eu atualmente, meu pai não está mais entre a gente, meu pai teve um AVC faz exatamente 2 anos, ele faleceu, mas graças a Deus ficou o carinho, ficou a consideração e ficou os livros dele aí para contar a história. Beleza, Bruno? Pois, cara, não, eu que fico honrado, cara, assim, que Horácio, ele era um grande amigo meu. Você sabe disso. Tinha vez que ele vinha aqui em casa, a gente acertava os detalhes do livro, a gente tipo tomava um cafezinho junto e montando as histórias as enquetes de humor dele. E assim, são momentos que ficam eternizados, né? A questão dos aulões, o apoio que ele nos dava, né? Já fui várias vezes aí na sua casa. E assim, pô, é lamentável, né? Um grande humorista aqui da cidade, para quem não sabe, né, quem não conhece, Horácio era um grande escritor, comediante e professor da faculdade da UFCG. Então, assim, não tem o que falar, cara. É só lamentar a perca, mas saber que ninguém morre enquanto permanece vivo no coração da gente, né, bicho? Ele sempre vai estar aqui e, com certeza, ele vai estar lá de cima olhando pra gente e querendo sempre o melhor da gente. Então, só tenho a agradecer você também, Gibran. Valeu, cara. Obrigado, Bruno. E você que assistiu essa live até agora, cara, parabéns. Se você está assistindo pelo YouTube, assistiu essa live até agora, cara, tu és um guerreiro. Não esquece de se inscrever aí no canal. Provavelmente você não se inscreveu até agora. Se inscreve no canal. Tem um sininho aí, um danado de um sininho. Aí tu clica no sininho e aperta no sininho, vai aparecer umas opções. Aí você bota todas, que toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber. Eu não vou nem pedir para você compartilhar pra galera. Não, mentira. Eu vou pedir sim, compartilhe pra galera. E assim, eu sempre estou trazendo pessoas que eu admiro demais, né? Grandes nomes da hipnose. Já trouxe várias pessoas famosas aqui para poder... não só pessoas famosas, mas pessoas que eu admiro demais e que tem um conteúdo relevante para passar para vocês. Então, acho que não tinha tema melhor para falar sobre esse nosso do que vocês, Gibran. Então, vamos tirar um print aqui para botar na capa do vídeo. Vamos tirar um print, vai lá. Show! Valeu, Gibran. Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é que tu tá querendo queimar arroz, que é, Gibran? Assim, ó. Valeu, Bruno. Valeu. Até mais. Ei, vá cuidar do menino aí, viu? Valeu, bicho. Até Valeu. Mais.